É interessante a gente pensar, né, que quando a gente reflete, quando a gente consegue refletir sobre as coisas que aconteceram no nosso dia, e a gente pondera essas coisas e a gente analisa, né, individualmente cada situação, se permitindo enxergar aquela situação como única, né? E você ter a oportunidade ali também de agir de forma única. A gente não precisa agir sempre igual diante das mesmas situações, né? Reflexão gera liberdade, mas ela exige também responsabilidade. É interessante a gente pensar sobre isso. Quero que você compartilhe aí comigo também o que é que você pensa a respeito disso, principalmente você que já exercita o seu pensamento reflexivo, né? O que é que você tem percebido aí de diferença depois que você começou a fazer isso? Porque quando a gente reflete, a gente é livre, né? A gente não precisa ficar condicionado. Ah, não, aconteceu a situação X, eu ajo de tal maneira. Amanhã aconteceu de novo, eu faço da mesma maneira. Não, quando eu paro e reflito sobre alguma situação que aconteceu no meu dia, eu consigo perceber os meus erros, né? Se eu cometi algum erro para que levasse aquela situação, eu consigo perceber o que eu poderia ter feito de diferente para que aquela situação melhorasse. E se de repente não foi culpa minha, nada do que aconteceu foi culpa minha, os fatos são só os fatos, né, gente? Como eu me comporto diante dos fatos é que realmente vai influenciar a minha vida. E eu conseguir refletir sobre isso vai fazer toda a diferença nesse processo. E certamente quando eu reflito, no dia seguinte eu não erro de novo, eu faço melhor, né? E só que não é fácil a gente viver uma vida de liberdade. E aí eu te pergunto, né, como é que você tem educado seus filhos também? Será que você tem educado eles ali, ó, tem que fazer tudo certinho, tudo sempre igual, perfeito, né? De repente você está aqui, até já faz parte da comunidade, você sabe usar as recompensas, punições, mas é tudo tão regrado que de repente você não dá espaço para ele ser livre. E a liberdade é a única coisa que vai gerar autorresponsabilidade no seu filho, né? E na gente também. Só que às vezes a gente não quer, né, seguir por esse caminho, porque dá trabalho, né? Dá trabalho você ter que pensar, dá trabalho você ter que arcar com as consequências dos seus próprios erros ou das suas próprias escolhas, né? Realmente dá trabalho, mas os resultados são muito melhores também, né? Então, quem não quer ter o trabalho de escalar a montanha, também não vai ter o privilégio de poder desfrutar da vista, né, lá de cima. Você tá tudo bem, quem quiser ficar lá no chão, tá tudo bem, né? Você vai poder desfrutar da vista dali de baixo. E então acho que já deu tempo, né, de todo mundo pegar papel e caneta aí. E a gente sempre começa, né, lendo o nosso propósito, os nossos valores pessoais e os nossos objetivos. Se você ainda não tem isso escrito aí, é importantíssimo que você escreva, para que você leia isso todos os dias, para que você se lembre todos os dias que é que está fazendo nessa vida, né? O que é que eu vou fazer hoje? Se eu não tenho nenhum objetivo, para onde eu vou seguir, né? Para lugar nenhum, provavelmente. Então, tenha em mente os seus objetivos, o seu propósito, que pode envolver os seus filhos ou ir além, né? A gente que é mãe, que é pai, o nosso propósito sempre vai passar pelos nossos filhos, não tem como fugir disso, né? Podem ser propósitos paralelos, ok, mas o seu filho, ele é o seu propósito, né? Não tem como fugir disso. Ele não é propósito do professor, pode até ser também, mas ele principalmente é seu. E você tem que ter isso em mente, né? Os seus objetivos, o seu propósito, os seus valores pessoais. Se você também não tem consciência sobre isso, pense sobre isso. Né? É importante a gente ter também eles como uma bússola, eles podem servir como uma bússola aí, principalmente para as tomadas de decisão que a gente vai ter aí ao longo do dia. Quanto mais clareza eu tenho disso, menos energia eu gasto, inclusive, para tomar as minhas decisões, e eu vou tomar decisões mais assertivas. E aí a gente vai para a segunda parte, né, do nosso diário, que é a parte do diário, na verdade, né, gente? Essa segunda parte, a gente vai refletir também aqui sobre algumas coisas. Primeiro, né, o que você fez de bom hoje? Que contribuiu para que você chegasse um pouquinho mais perto, né, do seu objetivo. Reflita. Às vezes são coisas tão pequenas, mas se dê o direito, né, de comemorar essas pequenas conquistas aí que você teve e que te deu bons resultados nesse dia. Isso é algo bastante importante,
Então, anota aí. Ou reflita, né? A nossa mente, ela tem a capacidade, né, gente, de armazenar muitas informações. Só que quando a gente dorme, ela vai filtrar todas essas informações e não é tudo que ela vai reter ali. Porque senão, imagina, né? A gente teria que ter uma capacidade de memória infinita para armazenar tudo que a gente vivencia todos os dias. Então, ele vai selecionar. Quando você faz essa reflexão, você aponta quais são as principais coisas que devem ser armazenadas, né? Ali no seu subconsciente. E aí você vai para a segunda pergunta. Você teve alguma situação ruim hoje? Porque se você teve alguma situação ruim, certamente tem algum valor ferido aí por trás. Se você não tivesse tido um valor ferido, não ia ficar ruim para você, né? Então, por isso que é importante a gente saber os nossos valores, nossos princípios. De repente, alguém mentiu para você e você tem o valor da verdade, por exemplo, e aí aquilo doeu em você, porque você preza pela verdade, né? Só que aí você vai refletir, né? Que foi a outra pessoa que feriu com esse valor, não foi você, então tá tudo bem, né? Eu não tenho como controlar o que as outras pessoas fazem mesmo, não é verdade? Mas mesmo eu tendo lá o meu valor ferido, e é importante você identificar esse valor, tá? Identifica, anota aí também, ó, esse valor aqui foi ferido. Por quê? Porque aí você vai ter a condição de refletir como você gerencia esse valor seu, né? Diante da atitude das outras pessoas. E aí a gente vai para a terceira pergunta. Eu poderia, né, ter prevenido essa situação de alguma forma? Eu poderia ter feito alguma coisa para impedir que isso acontecesse? De repente a pessoa mentiu para mim porque eu coagi ela de tal forma que ela ficou com medo de dizer a verdade. Isso acontece muito com os nossos filhos. Às vezes a criança mente porque ela tem um medo tão grande que você vai bater, vai deixar de castigo e você vai fazer mil coisas, vai tirar o videogame, que ela prefere mentir, né? Então reflita. Tem alguma coisa que você poderia ter feito para prevenir isso? Como seria essa situação, né? Porque trazendo isso aí para sua memória, da próxima vez que você precisar, né, de uma ação parecida, a sua mente vai resgatar isso e vai te ajudar. E por fim, né, qual aprendizado você pode tirar dessa situação ruim aí que você vivenciou? E se você teve mais de uma situação ruim aí no seu dia, faça essas perguntas mais de uma vez e anota tudo aí, né? E é tão importante, né, gente, a gente refletir sobre essas coisas todos os dias. Falei, mas tem que ser todo dia? Bom, é só o dia que você quer armazenar as memórias da melhor maneira possível. Aquele dia que você não quiser armazenar boas memórias, você não precisa fazer o seu diário, né? E de toda situação ruim, gente, nós podemos extrair um aprendizado, não é mesmo? Na verdade, as situações ruins, elas só são ruins porque a gente não sabe extrair bons aprendizados delas. Senão, todas as situações seriam boas, né? Ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu nunca perco, né? Importante a gente evoluir um pouco a cada dia. Eu preciso subir pelo menos um degrauzinho da minha escada todos os dias. Se eu ficar estagnada, a tendência é eu ir para trás, na verdade, né? Porque o mundo vive num estado de inércia, né? Se eu tô caminhando, se eu tô em movimento, eu tô progredindo. Se eu tô parada, na verdade, eu tô ficando para trás, né? Então, se tem alguém aí que estava estagnado no meio do caminho, já aproveita esse empurrão e começa a caminhar aí, certo?